Alô amigos, alô amigas, sejam bem-vindos ao nosso cafezinho nessa manhã de domingo, aqui na Toca do Leão. E o nosso assunto de hoje é desenhando o rosto de Deus. Vamos ao tema. Uma garotinha se encontrava em casa e a mãe, cuidando dos afazeres domésticos, perdeu um pouco o contato com ela. De repente a mãe saiu procurando ali pelos cômodos e encontrou-a no escritório com o caderninho da escola, a mão sobre o caderno, o braço sobre o caderno nessa posição, e ela quase debruçada sobre o braço estava fazendo um desenho. E a mãe chegou e falou: filhinha, o que você está fazendo aí, nesse silêncio total, escondendo o que você está desenhando? Vê lá o que você está desenhando, hein? Aí a menininha disse: não, mamãe, é simples, eu estou desenhando o rosto de Deus. Ela falou: mas como? Aí logicou, coisa de adulto, né? Esqueceu que estava falando com uma criança. E aí disse assim: mas ninguém nunca viu o rosto de Deus. Ela falou: ah, não conhece o rosto de Deus, a senhora está dizendo? Então tá, é só esperar eu terminar o meu desenho para a senhora ver. E é claro que a criança fez lá o desenho que achou que seria o rosto de Deus, mas de alguma maneira era um desenho muito comum, um desenho muito parecido com pessoas que ela amava, inclusive a própria mãe. E aí a mãe ficou meio embasbacada, achou estranho tudo aquilo, mas tentou entender que era uma coisa de criança, que a criança estava tentando interpretar um sentimento. Claro que ninguém tinha visto o rosto de Deus, segundo Jesus, só ele viu Deus, né? Pai, o mundo ainda não te conhece, mas eu te conheci, né? Terminei o meu trabalho, quero voltar a ter contigo aquela glória que eu tinha antes que tudo existisse. Então Jesus já era íntimo de Deus e naturalmente disse: eu e o Pai somos um, quem vê o Pai vê a mim, quem me vê meu Pai. Mas a criança não tinha a menor noção dessas informações de Jesus, então desenhou ali ao seu jeito. E é claro que na síntese da história, a criança desenhou o rosto de Deus com o rosto comum das pessoas que vivem a sua vontade, que realizam os seus mandamentos, que trabalham em torno das leis de Deus, respeitando, cumprindo, praticando, principalmente a lei fundamental, que é a lei da lei de Deus, que é a lei de amor. Então as pessoas que amam, as pessoas que servem, as pessoas que ajudam, as pessoas que são úteis, as pessoas de boa índole, de bom sentimento, elas se assemelham ao Criador. Quando se diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, era basicamente isso, propriamente isso, não no sentido fisiológico ou fisionômico, mas no sentido espiritual, de que Deus se expressa nas pessoas que praticam o bem, nas pessoas que vivem a sua vontade, que praticam a sua vontade. E nesse sentido nós encontramos a figura de Deus nas melhores pessoas do planeta. E elas expressam essa figura divina nas mínimas coisas, nas coisas mais simples. Então tudo aquilo que é feito em torno do belo, do bom, daquilo que é funcional, daquilo que é útil, estabelece-se uma conexão com a obra divina. E aí nós nos confundimos também com essa imagem que se cria do Criador. Não temos a imagem fisionômica, a fotografia, né? Não temos esse detalhe, mas nós temos a especificidade dos valores. Tudo que é luminoso, tudo que é do bem, tudo que é amoroso, tudo que é grande, simboliza a figura de Deus. Então, de maneira que para nós, Deus às vezes se expressa numa pessoa que surge para prestar um socorro, naquele que vem em auxílio e nos salva, um médico que pratica uma cirurgia delicada, demorada, para tentar resgatar-nos do risco de agravamento e de morte. Ele está simbolizando, ele está assumindo a configuração divina perante nós. E diante de nós, ele tem essa dimensão, não de Deus, mas de representá-lo. Então é como a menininha que estava desenhando o rosto de Deus. Para ela, Deus estava nas pessoas que ela amava.
Todo mundo que ela gostava era a representação desse pai amoroso. Jesus aqui deu uma definição extraordinária para Deus, né? Ele dizia Pai. Isso já era a síntese de tudo, né? Então o Pai é o provedor, é o Pai amoroso, é o Pai justo, né? É o Pai criativo, é o Pai que cuida do belo, que se estabelece no coração das pessoas como sendo aquela confirmação da sua bondade, da sua misericórdia, da sua justiça, da sua sabedoria. Então, a figura de Deus para nós, sem querermos materializá-lo, é claro, mas dando uma ideia do que Deus representa quando nós estamos na ação do bem, fazendo aquilo que Ele nos enviou à terra para fazer, realizando a sua vontade e praticando as suas leis, nós estamos mostrando esse Deus que embala os nossos sentimentos, que move as nossas forças, que cria através de nós as condições para que os outros possam percebê-lo, assim como na obra da natureza, percebê-lo nas ações que o homem já conseguiu atingir um grau de eficiência espiritual digna daquilo que Jesus havia nos ensinado, que nós receberíamos conforme as nossas obras e que Deus, de uma certa maneira, na sua justiça, na sua bondade, não deixaria de levar em conta que os seus representantes seriam também os seus embaixadores, aqueles que o fariam ser percebido onde quer que estivessem. Então, quando nós olhamos tantas figuras da história da humanidade, de uma Mahatma Gandhi, de uma Madre Teresa, né? A Irmã Dulce, um Chico Xavier, um Francisco de Assis, nós visualizamos Deus naquelas ações, naquela bondade, naquela generosidade, nesse coração expansivo, nesse coração no qual sempre cabe tanta gente e sempre produz amor em abundância. Então, me lembrei, para concluirmos a nossa mensagem de hoje, de um episódio da Segunda Guerra, né? A Inglaterra estava totalmente destruída e haviam ali soldados americanos vigiando para evitar pilhagem, novas destruições, ataques, né? Extemporâneos de forças ainda não desativadas, né? De opositores. E ele estava num grupo de soldados que fazia o revezamento, cuidando ali das principais obras, dos principais lugares de Londres. E ele saiu um dia de manhã, uma neblina muito forte, estava muito frio, e ele saiu para ir ao trabalho render um colega. E aí ele passou numa padaria das poucas que restaram para poder comprar alguns pães, alguns suprimentos para os amigos. E quando ele entrou na loja, na padaria, ele viu uma menina encostada na vitrine, assim com o rosto bem colado, cujo bafejo da criança inundava ali aquela vidraça do balcão. E ele ficou olhando tal, e a menina virou para ele e ele falou: "O que você está fazendo aí?" Ela falou: "Eu estou aqui olhando esses pães, esses bolos, essas broas, né? E eu sonhando aqui, pedindo a Deus para que Ele arrumasse um desses pães para eu levar para minha família, porque nós estamos sem comer nada há muito tempo. E meus pais, meus avós estão passando fome." Aí ele falou: "Então tudo bem, espera aí um minutinho." Pediu para fazer um embrulho com vários pães, entregou para a menina foi sair correndo, foi até um certo ponto, estacou, virou-se para ele e perguntou: "Moço?" Ele: "Pois não, o senhor é Deus?" Ele falou: "Não, eu não sou Deus, eu sou um cidadão americano aqui na Inglaterra." "Mas por que você está perguntando se eu sou Deus?" Ela falou: "É porque eu estava acabando de pedir para Deus arranjar um pão para mim, e o senhor apareceu."
para me dar o pão. Pensei que o Senhor era Deus. Naquele momento, aquele homem assumiu a configuração de Deus para aquela criança. E a gente imagina que as pessoas, quando agem para o bem do próximo, numa medida de socorro no extremo da fome, numa guerra ou no extremo de um risco de morte, qualquer que seja ele, de enfermidade ou acidental, ou em qualquer ação que nos salve de nós mesmos, dos nossos desesperos, das nossas tristezas e amarguras, nós estamos diante daquele que Deus enviou, porque todos os que fazem o bem são enviados de Deus para, em seu nome, realizar a obra do amor aqui na terra. Então, pode ser que numa hora ou outra Deus nos convoque para representá-lo no coração do próximo. E com certeza, nessa hora, não podemos falhar. Temos que dizer a Ele que estamos prontos para o mistério. Então, amigos, nessa manhã, o nosso cafezinho, quentinho aqui, na xicrinha da Dona Alice. Algumas guloseimas, uns biscoitinhos, um bolinho aqui de fubá. E eu gostaria que vocês se sentissem servidos e que o nosso assunto tenha sido útil para todos. Se gostaram, deem o seu like. Se for inscrito, acione o sininho para receber as novas notificações. Se ainda não for inscrito, dê-nos o prazer de inscrevermos. E nos veremos no próximo vídeo com a alegria de sempre. Um bom café para todos, um bom domingo, alegria e paz. E se a hora for difícil, mantenha a fé em Deus. Um representante dele ou vários haverá de aparecer no seu caminho, como ele aparece no caminho de todos nós, todos os dias, a todas as horas. Um abraço e um bom café. Até o próximo vídeo.